Salve, salve, garotos e garotas, amores e amoras, tudo bem, pessoal? Antes de nós começarmos mais uma aula de explicação, eu vou só mostrar aqui para vocês o que é que a gente já trabalhou dentro do livro, né? Porque nós temos que utilizá-lo. Então, nós já trabalhamos o modo imperativo, já falamos sobre esses modos, o imperativo, indicativo e subjuntivo, né? Onde o modo indicativo, ele afirma, dá certeza, o imperativo, ele ordena, ele pede ou ele convida, né? Já falamos também sobre o modo subjuntivo, né? Que só tem três tempos, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, né? O modo subjuntivo é aquele modo que dá uma hipótese, pode ser uma dúvida, verdade? Nós já falamos sobre frase, oração e período, né? Fazendo a diferenciação entre um e outro. Já falamos de frases nominais, que são aquelas que não têm presença de verbo, né? As frases verbais, aí depois nós fizemos a comparação entre oração e depois partimos para período, falamos sobre período simples e período composto, né? Sempre mencionando os verbos, né? Os verbos, ou simplesmente o verbo, faz toda a diferença na frase, na oração e no período, não é isso? Onde aparece um verbo, a frase deixa de ser nominal e passa a ser frase verbal. Tendo a presença só de um verbo, a frase, além de ser verbal, muitas vezes ela vai ser uma oração absoluta e um período simples. Quando o fragmento tem dois ou mais verbos, ele deixa de ser período simples e passa a ser período quê? Passa a ser período composto, não é isso? E aí, nós falamos também sobre o uso dos porquês, né? Dois tipos de porquês, né? Juntos e separados, não é isso? Que se transformam em quatro, porque um com e outro sem acento, ou seja, porquê separado sem acento, porquê junto com acento, né? Porquê separado sem acento e o porquê junto com acento. Então, nós temos, na realidade, quatro porquês. Um separado sem acento, outro separado com acento. Um junto sem acento, outro junto com acento. É isso? Foi trabalhado aí com vocês e para vocês, tá? Isso tudo dentro do livro, né, de vocês, nos quais nós já estamos fazendo as atividades dentro dele, né? E aí, agora, nós vamos partir para verbos irregulares, que está aqui na página 59, sobre verbos irregulares, né? Mas, pessoal, para se falar sobre verbo irregular, há necessidade de se falar antes de tudo sobre verbos regulares, para nós fazermos um confronto, tá certo? Professora, qual é a diferença entre um verbo regular de um verbo irregular? Pois bem, pessoal, os verbos regulares, eles possuem uma regulamentação, ou seja, eles possuem os mesmos radicais, ok? E as mesmas terminações, ou seja, tem o mesmo padrão. Aqui eu coloquei o verbo amar, ok? O verbo comer e o verbo estudar. Todos eles aqui no modo indicativo. O verbo amar, no caso aqui, conjugado no presente do indicativo, fica eu amo, tu amas, ele ou ela ama, né? Nós amamos, vós amais, eles ou elas amam. Tem o mesmo radical, tudo termina em M aqui, ó. E as terminações o, as, a. Amos, as, amo. Se eu pegar o verbo, por exemplo, cantar, e conjugá-lo no presente do indicativo, ele vai ter a mesma terminação
E o mesmo padrão na conjugação, porque fica eu canto, tu cantas, ele ou ela canta. Nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Tem o mesmo radical, ó. Tudo vai até o T, igualzinho. E as terminações, o, as, a, amos, as, é igual a terminação do amo, olha só. Amo, canto, amas, cantas, ama, canta, amamos, cantamos, amais, cantais, amam, cantam. Por isso que eles são denominados de verbos regulares, porque ele tem o mesmo padrão, ok? Vamos para o verbo comer. Eu comi, tu comeste, ele ou ela comeu, nós comemos, vós comestes, eles ou elas comeram. Tem o mesmo padrão. Qual é o radical? Até o M. Certo? E a terminação aqui, este, eu, emos, estes, eram. Se eu pegar um outro verbo, que seja também da segunda conjugação que termina em ER, conjugá-lo no mesmo tempo, vocês vão ver que eles vão ter o mesmo padrão. Como exemplo, vamos pegar o exemplo, o verbo vender. Eu vendi, tu vendeste, ele ou ela vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles ou elas venderam. Então, onde vai o radical? Até o D. E as terminações são as mesmas. Vamos fazer a comparação? Vamos, olha só. Comi, vendi. Comeste, vendeste. Comeu, vendeu. Comemos, vendemos. Comestes, vendestes. Comeram, venderam. Tem a mesma terminação. Por isso que o verbo amar, cantar, comer e vender são verbos o quê? Regulares. Possuem os mesmos radicais e as mesmas terminações. Radicais como assim? Amo vai até o M, em todas as escritas. E as mesmas terminações. Comer vai até o M, em todas as escritas. E tem as mesmas terminações. Vamos para o verbo estudar. Estudava, estudavas, estudava. Estudávamos, estudavas, estudavam. Então, qual é o radical de estudava? É até onde? Até o D. É a mesma coisa de se escrever. E as terminações? Ava, avas, ava, ávamos, áveis, avam. O verbo estudar aqui está conjugado em que tempo? Está no pretérito imperfeito do indicativo. Vamos pegar um outro verbo com a mesma terminação. Vamos pegar o verbo amar. Fica o quê? Amava, amavas, amava, amávamos, amáveis, amavam. O radical vai até o M. E as terminações serão as mesmas. Estudava, amava. Estudavas, amavas. Estudava, amava. Estudávamos, amávamos. Estudáveis, amáveis. Estudavam, amavam. Por isso que eles são denominados de verbos regulares. Por quê? Possuem os mesmos radicais e as mesmas terminações, ou seja, tem o mesmo padrão. Já os verbos irregulares, eles são denominados de irregulares por quê? Porque eles não possuem o mesmo padrão
Ao serem conjugados, eles possuem radicais diferenciados e também as suas terminações alteradas. Ou seja, vou mostrar aqui para vocês o verbo ser. No presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Ó, o radical é todo diferente. Começa com S aqui, sou, aí vai para o es. Aí vai para o é. Depois volta para o S de novo. Somos, sois, são. Por isso que ele é denominado de quê? Por isso que ele é denominado de verbo irregular. Olha a demonstração aqui do verbo amar. Ama, amas, ama, amamos, amais, amo. Tem o mesmo radical, ó. Termina no M, ó. E as terminações são iguais em qualquer outro tempo verbal. Ou seja, em qualquer outro verbo. Certo? Vamos ver aqui o verbo saber. O verbo saber no modo subjuntivo. No presente, que eu saiba, que tu saibas, que ele ou ela saiba, que nós saibamos, que vós saibais, que eles saibam. Vamos ver já no pretérito imperfeito. Se eu soubesse, se tu soubesses, se ele ou ela soubesse, se nós soubéssemos, se vós soubesseis, se eles ou elas soubessem. Olha o radical quando ele está no modo subjuntivo no presente. Presta atenção ao radical quando ele está no modo subjuntivo no pretérito imperfeito. Saiba, já passa para soubesse. Saibas, já passa para soubesses. Ó, saiba, vai até o B. Saibas, até o B. Que ele ou ela saiba, que nós saibamos, que vós saibais, que eles saibam, vai até o B. Quando passa para o pretérito imperfeito, já tem alteração, ó. Soubesse, aí vai até onde? Até o B, mas o radical é diferente. Soubesses, radical diferente. Soubesse, radical diferente. Soubéssemos, radical diferente. Soubesseis, radical diferente. Soubessem, radical diferente. Tá vendo? Então, o verbo regular, ele tem radicais, terminações alterados e não possui o mesmo padrão. Já os verbos regulares, eles possuem sempre radical, terminação no mesmo padrão. Ok, pessoal? Beleza? Qualquer dúvida, é só me procurar no privado. Ou nós tiramos, né? Nas nossas aulas de dúvidas. Ok? Bom, pessoal, vamos fazer só uma demonstraçãozinha aqui da diferença entre os verbos irregulares e dos verbos regulares. Por que que o verbo ser ele é irregular, né? Irregular. Porque as terminações e a forma de escrever dele não surge, não segue um padrão, ó. No presente, eu sou, tu és, ele é, somos, sois, são. Ok? Vamos agora para o pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós erais, eles eram. A forma de escrever já muda, ó. O radical já muda. Vamos ver agora o pretérito perfeito. Eu fui, tu fostes, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles ou elas foram. Já a forma totalmente de escrever. Ó, no presente é uma forma, no pretérito imperfeito outra forma, e no pretérito perfeito tem uma outra forma de escrever. Já no verbo amar, que é considerado um verbo regular, você vê que tem a mesma forma de escrever. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Isso no presente. Vamos aqui no pretérito imperfeito.
Eu amava, tu amavas, ele ou ela amava. Amávamos, vós amáveis, eles amavam. Já no pretérito perfeito, que é a mesma coisa que passado. Eu amei, tu amaste, ele ou ela amou. Nós amamos, vós amastes, eles ou elas amaram. A mesma forma de escrever, o mesmo radical, pelo menos nesses tempos aqui do presente, o mesmo radical no pretérito imperfeito e o mesmo radical no pretérito perfeito. Tá vendo? Ele segue um padrão, o verbo regular. Já o irregular, como eu demonstrei aqui para vocês, com o verbo ser, é totalmente diferente. Tá? No presente tem uma forma de escrever, no pretérito imperfeito uma outra forma e no pretérito perfeito também. Beleza, pessoal? Ok?